Ao vivo. Boa noite, família Amor Exigente. Como vai você? Cada vez melhor. Cada vez melhor. E hoje melhor ainda, né? Com o convidado aqui, prata da casa, nosso querido amigo João, parceiro, sempre disposto a estar aqui conosco. Eu sou Tânia Cunha, falo de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e quero falar ainda para todo mundo que está nos assistindo que as nossas reuniões continuam online, todas as quartas-feiras, às 19 horas, horário de Mato Grosso do Sul, 20 horas, horário de Brasília. O link das reuniões está disponível no nosso Face, da onde nós estamos falando no momento. Temos também o nosso Instagram, temos também o nosso site, amorexigentms.org, que temos lá todas as informações, tá? Nós ficaremos muito felizes com a presença de vocês. Essas lives nós estamos fazendo semanalmente para levar mais informação às famílias e estamos muito felizes com a presença do João, né, Suzana? Muito felizes mesmo. Boa noite, família Amor Exigente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Mais uma live informativa. Nosso convidado é o João Carlos Sobreira, né? Nós quatro aqui, né? Nós fazemos uma troca muito boa em relação ao nosso trabalho, porque nós temos o mesmo foco, né? O nosso foco é salvar pessoas, né? E o João tem uma bagagem, um profundo conhecimento no tratamento da dependência química. Com certeza vamos ter muitos esclarecimentos referente a internações. Certo, Yari? Isso mesmo. O João tem uma participação aí na minha história bem bacana. A gente se conheceu tentando salvar a vida de uma pessoa e, graças a Deus, vem dando certo há alguns anos. E é uma experiência partilhada muito bacana, tanto comigo, tanto com a minha família, né? O João vem trazendo aí uma história bem legal para nós. Eu vou pedir para o João se apresentar para nós. João, que é psicólogo hoje, né? Trabalha com dependência química, especializado nisso. E eu vou estar pedindo para ele contar um pouco da história dele, como ele chegou até a nossa live hoje. Obrigada por aceitar, João, o nosso convite. Obrigada por estar tirando um tempinho no seu domingo de descanso, que a gente sabe que é bastante cansativo, né? Os dias de estar lidando com o familiar, com o dependente químico. E, mais uma vez, gratidão aí pelo seu tempo doado a todos nós. Conta um pouquinho da sua história, João, para nós. Sim, eu que agradeço a honra e o privilégio de estar aqui. É um grande convite, não tem nem como não negar, nem como negar esse convite, porque eu amo Amor Exigente. Foi graças a um grupo que eu estou aqui hoje, vivo e limpo, respirando, recuperação um dia de cada vez. Minha família conheceu, na verdade, um caminho e uma possibilidade de tratamento através do Amor Exigente em 2002, né, quando era a Dona Aurora, ainda que era precursora do Amor Exigente, e agora muito bem direcionado há muitos anos, né, pela Tânia, pela Suzana e pela Yaren também, que estão aí à frente do Amor Exigente aqui no Mato Grosso do Sul, né, da Associação do Amor Exigente aqui. E assim, eu sou psicólogo clínico de formação, eu me formei na Universidade Católica Dom Bosco em 2016, mas antes eu coordenei por 10 anos uma comunidade terapêutica, né, um centro de reabilitação de álcool e outras drogas, onde eu fui reabilitado por lá, né? Me encontro vivo e sóbrio há 11 anos e 11 meses, né? Um dia de cada vez. Me encontrei dentro de uma comunidade terapêutica, foi o local onde eu entendi o meu real propósito, né, através de um processo de tratamento, que não foi pouco tempo, né? Meu tratamento foi de 1 ano, depois eu fiz estágio, depois eu fiz Febract, fui para
Conheci o Padre Haroldo em 2010. Infelizmente, ele faleceu ano passado. Ano passado, eu tive no congresso lá onde acho que foi nos últimos eventos que o Padre Haroldo, ainda com 102 anos, teve à frente a abertura do congresso. O Congresso Sul-Americano de Comunidades Terapêuticas, ele foi lá em Curitiba. Tive a honra de estar mais uma vez lá. A gente foi com uma comitiva daqui, bem grande, do Mato Grosso do Sul, da FESMACT, né, que é a Federação Sul-Mato-Grossense de Comunidade Terapêutica, e com o Antônio Pio da Silva Neto, que é o fundador e proprietário da Contaps, que é a comunidade terapêutica onde eu me internei. Fui acolhido em 2008 e fiquei por 10 anos. Hoje sou psicólogo, responsável técnico pela Contaps, supervisor do campo de estágio de psicologia da Unigran, né? Ao longo dessa caminhada, a Contaps também se tornou campo do Vale Universidade, é um braço também do Vale Universidade, e também campo de estágio de psicologia e também de serviço social, de várias outras universidades, né? E atualmente eu vou somente uma vez à Contaps, onde eu faço atendimento clínico e reunião, porque eu estou hoje também me doando a um novo projeto que nasceu há cerca de 3 meses. Um projeto novo, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, que eu fundei, que é a Revitalize, que é uma moradia assistida, uma casa de reinserção social, que é um sonho também que eu vi isso lá em 2010, quando eu fiz o curso da FEBRACT, mas vinha ao longo desse tempo pensando, estudando e buscando força para conseguir a tomada de decisão. Não fui sozinho também, fui com mais 2 pessoas que entraram comigo nesse sonho de trabalhar agora a reinserção social fora do tratamento institucionalizado dentro das instituições, né? Então, a minha experiência desde que eu fui para a Contaps em 2008 até hoje, o máximo que eu fiquei longe de uma CT ou de qualquer propósito de tratamento foram 15 dias quando eu terminei o tratamento. Fora isso, é todo esse período envolvido, né? Todos os dias com adicto, com família, com atendimento, consultório e tudo mais. Bom, então a gente vê que o João, né, tem uma jornada muito rica, né, e tem muito conhecimento através desses anos, e sempre que a gente procura ele para alguma dúvida, alguma coisa, ele está sempre pronto a nos esclarecer, nos orientar. Então, João, eu vou te fazer a primeira pergunta aqui. Nós estamos falando sobre as dificuldades, né, que a família enfrenta durante um tratamento de dependência química. Eu acho que a primeira dificuldade da família é saber em que momento ela deve procurar um tratamento, porque sempre a família fica adiando, fica achando que vai passar, ou que vai se tratar de uma maneira mais leve, que ele tem um problema que vai contornar, e ele também fala isso para a família, não, eu largo quando eu quiser, aquela história que as famílias já conhecem. Então, quando é que a família tem que procurar um tratamento efetivo? Então, a dependência química, ela tem algumas características e que é bom a mãe ou a esposa ou o ente querido que for, né? Eu falo mais na lógica, como se estivesse falando, porque eu trato mais homens, né? Acima de 18 anos, então, mas tanto vale para homem ou mulher, criança, num contexto geral. Hoje a droga não escolhe classe social, idade. Hoje, cada vez mais cedo, as pessoas estão viciando em drogas, né? Crianças mesmo, crianças antes da adolescência. Então, no ser humano, pensar assim, que se existe na família já uma predisposição, na família, de problemas com álcool e outras drogas, existe a possibilidade desse adolescente ou a criança desenvolver um problema com uma substância. Então, desde o momento que a família já começou a perceber que houve os porres, né, o uso já é abusivo, ele não é um uso, já é um uso onde se usa de uma quantidade muito grande, já é o ponto de partida para a família começar a buscar informações, porque cedo ou tarde isso vai degringolar
Isso vai ter uma perda maior de controle e a família vai estar mais preparada já com as ferramentas para lidar com esse momento, que vai ser o momento que ela vai ter que a tomada de decisão. Vai acontecer a crise, né? Vai acontecer a crise que é necessária, que a crise ela acontece para que as decisões sejam tomadas. Geralmente acontece toda aquela confusão, brigas ou problemas de conflito familiar muito intensificado e que é necessário, que vão acontecer mesmo, né? O álcool e a outra substância, elas vão trazer isso para dentro do contexto familiar, porque nós estamos falando de uma mente totalmente entorpecida, sequestrada. Então, vai emergir questões que precisam ser trabalhadas e dentro do contexto familiar pode acontecer o atrito. Mas aí a família tem que estar já buscando apoio desde o momento que percebe que houve ali uma perda de controle já, né? Que esse uso já não é recreativo esporádico. Primeiro que o uso infantil, se você pensar por que o álcool ele é liberado após 18 anos, é só no Brasil, porque em estudos científicos já há vários artigos, o córtex pré-frontal, que é a parte do lobo frontal do cérebro, ele vai estar onde aparece a tomada de decisão do ser humano. A gente podia dizer sobre a maturidade, geralmente após os 21, 22, 23 anos, lógico, depende de uma questão orgânica. Então, se uma mente ela é muitas vezes entorpecida, quanto mais cedo, antes dessa idade, a probabilidade de se desenvolver problemas com isso a longo prazo é muito grande. Então, quanto mais cedo se inicia a relação de uso, isso eu estou falando de álcool, qualquer outra substância, inclusive também medicações, né? Quanto muito cedo, pode causar lá na frente prejuízos. Então, se a família já percebe que iniciou uma relação de uso, pode ser com álcool, maconha, qualquer substância, já é o ponto de partida para começar a buscar apoio, orientação, informação, já porque com certeza lá na frente isso vai gerar consequências, né? Bom, a família então tem que procurar conhecer primeiro a doença da dependência química, né? O que ela significa, porque eu acredito que ainda exista muitas dúvidas a esse respeito. Só mesmo quando a pessoa procura um tratamento, quando já está lá, o negócio degringolou, é que ela vai entender que isso é uma doença, né, João? O uso ele parte sempre de 3 princípios, que é o uso casual esporádico. Então, o ideal é que essa experienciação de uso, lógico que o ideal seria que ele nunca acontecesse, né, na vida de um ser humano. Mas depois dos 21, 22 anos, geralmente, porque antes disso existe uma probabilidade até de sequelas permanentes. Então, o uso recreativo, ele é um uso totalmente diferenciado. A pessoa não usa por necessidade, ela não prioriza as suas coisas, as suas relações, muitas vezes de trabalho, estudo, estar com a família, uma série de outras, onde a substância se torna um protagonismo, né? Ela se torna a parte mais importante. Então, estar com os amigos não é tão importante estar com os amigos. O mais importante é estar com os amigos sob efeito de uma substância, né? Então, estudos já mostram que cada vez mais o adolescente, para se sentir parte de um determinado grupo, ele segue as regras daquele grupo, né? Então, o que é a dependência química? A dependência química não é o uso esporádico, recreativo, ele é o uso abusivo à dependência, ao uso onde gera-se uma perda de controle, gera-se um conflito familiar intensificado, onde a família se torna refém desse adicto, né? O adicto se torna o centro, a família gira em torno dele financeiramente, não só em função dele, por conta da perda de... Lógico que um adolescente, estamos falando do adolescente, tá? E diretamente um adolescente. Agora, quando a gente está falando de um adulto, é porque teve problemas ali na sua fase de adolescência que fez que ele, até a relação de uso, fez que essa irresponsabilidade, essa falta de autonomia
acompanhasse a vida dele na fase adulta, né? Então, especificamente do adolescente que já está iniciando a relação de uso, se começou a ser aquele o rei bebê, né? Rei porque é o dono da verdade, ele impõe as regras dentro da própria casa. Bebê porque é imaturo, não tem autonomia e depende da família para tudo, né? Então, trazendo no contexto do amor exigente, que traz ferramentas, traz muitas, o código, os 12 princípios éticos do amor exigente, tudo aquilo que é apresentado, estudado dentro do amor exigente, traz para a família a ideia de que ela não pode ser refém, não só da relação de droga, mas refém do comportamento, né? Do comportamento do filho. Que se torna um adicto é só o comportamento doente potencializado por uma substância, né? E a gente sabe que a família, na questão do desespero, para salvar esse ente, às vezes não procura a ajuda necessária em grupos de apoio, com terapias e essas coisas. E aí chegam até a internação involuntária. Você acha que isso funciona? Então, a internação involuntária, ela é uma forma que a família busca para resolver o problema naquele momento, né? Pum! Tipo assim, higienização, né? Vou pegar o lixo, vou jogar ele num lugar fechado e pronto, resolvi. Não resolveu não. Você pode até criar mais problema. Por quê? Porque esse filho vai sair, entendeu? E talvez da forma e da maneira que ele foi levado vai gerar mais problema. Porque isso pode gerar trauma, pode gerar ou não pode. Estamos falando da individualidade. Primeiro que para internar uma pessoa involuntário, tem que ser o critério, avaliação diagnóstica de um médico, né? Um médico que está dizendo que esse indivíduo ele é risco para si mesmo, para a própria vida, para a sociedade, uma série de parâmetros. E essa internação involuntária, ela não é vou deixar ele lá até que ele aprenda que ele tem que viver dessa forma. Ele vai continuar longe, lógico, desintoxicou. Cada clínica trabalha numa lógica, né? Então vamos pensar uma clínica estruturada, que tem acompanhamento psicológico, médico, medicamentoso. A família também está sendo observada. Esse indivíduo vai sair com acompanhamento terapêutico. Ele vai ter um porquê e um objetivo das coisas que ele está fazendo. Não, ele vai ficar 6 meses, mas qual o objetivo? Esse. Tudo bem pautado, muito bem discriminado, muito bem trabalhado. Não estou dizendo que está certo ou errado, porque quando a gente fala em indivíduo, a gente está falando de uma relação que muitas vezes as opiniões de fora, né? Quem está dentro da relação sabe que não é fácil, né? Não sou contra ou a favor quando se diz o indivíduo, de certa forma, ele depende de ser cuidado. Muitas vezes, essa internação involuntária vai ser bom para ele. Eu conheço vários que passaram por involuntária e que agradeceram por ter ido de forma involuntária. Agradeceram. Por quê? Porque era necessário que eles fossem de uma forma involuntária. Só que a família tem que buscar o tratamento psicológico e continuar numa mesma pegada, porque... A família, involuntariamente, também precisa desse tratamento, né? Porque quando se joga um indivíduo dentro de uma comunidade, a família acredita que está resolvido. E aí chega lá, a gente fala assim, eu não vou mais voltar nessa reunião, não. Isso aqui não presta para mim, meu filho já está lá dentro. Né? Sim, e aí acaba que dispersa isso, né? E como não existe comunidade involuntária, esse termo não existe, comunidade terapêutica involuntária. Existe clínicas, né? Quando a gente fala em clínica, é médico, é medicação, é acompanhamento 24 horas, isso é clínica, né? Comunidade terapêutica não trabalha de forma involuntária. Eles vão, muitas vezes, não em plena aceitação. Eu não fui também transbordando de aceitação, humildade, né? Não vou falar que eu fui porque caiu uma luz e falou comigo, né? Eu fui contrariado, né? Mas esse contrariado foi porque minha família se posicionou diante daquilo que eu estava fazendo com eles e com a minha vida. E quando eu fui, não me deram escolhas. Eu, como sou o adicto Nutella, aquele que não vai para a situação, não sabe viver na rua, né?
que é aquele que sempre que vai Essa é a roubar. primeira vez que eu estou escutando isso, adicto Nutella. Tem o Nutella? O Nutella é o que não, ele não rouba na rua, ele rouba dentro de casa. E ele não tem coragem de ficar muito tempo na rua. Se ele ficar 3 dias, ele já pede arrego. Então, assim, eu não aguentava muito ficar na rua. Então, quando meu pai, na época, junto, né, se posicionou, falou, ó, é o seguinte, ou você fica aqui, ou você não vai, a gente não vai mais te ajudar, porque já tinham 6 anos que eles estavam lutando comigo para tratamentos, né, de todas as formas. O que eles fizeram não foi involuntário, foi um posicionamento. Eles se posicionaram. Eles zerou o saco de vergonha na cara. Ficou só um restinho lá no fundo. Eu já não tinha mais possibilidade de barganha e manipulação com eles. Por quê? Porque todas as promessas já não estavam cumpridas. Tudo que eu podia fazer em relação a qualquer tipo de tratamento, meu pai já tinha gastado. A empresa do meu pai já tinha quebrado, né? Ele já tinha quebrado financeiramente. Então, as famílias que muitas vezes estão vendo, né, assim eu falo, não é que é o posicionamento. Falar assim, olha, chega, não dá mais a sua manipulação. Ou se você for usar droga, você vai usar droga lá na China, entendeu? Não, desculpa, eu estou sendo sincero assim, eu falo assim, porque muitas vezes o cara fala, não, eu vou pra rua, mãe. Aí faz toda aquela chantagem emocional, mas pega o colchão da cama King Size da mãe, e vai pro terreno baldio bem do lado aqui, entendeu? Não vai, ele vai bem do lado, ele dorme ali na King Size. Com você aqui, ó, que é o Nutella. Não tá sozinho não, João. Mas o posicionamento da família, a família tem que estar preparada para esse posicionamento, ela não pode estar sozinha. Porque se ela tiver só com a relação com o adicto ou esposa, ela vai ser manipulada. Não tem jeito. Por quê? Porque é sentimento, entendeu? Quem tem filho sabe, você criou aquele serzinho desde pequenininho, você deu de beber, você deu de comer, né? É seu filho, e você nunca imaginou que seu filhinho, aquele filho, com a inocência, com todo aquele amor que você deu, se tornasse um monstro, né? Mas não é um monstro pela perda da sua essência. É um monstro da dependência química. Porque um dependente químico, ele vira um monstro. Ele é capaz de qualquer coisa para conseguir sua próxima dose. Entendeu? E muitas vezes, manter um dependente químico sobre o uso de droga dentro da sua própria casa, consumindo crack, você está no seu quarto, o cara está fumando crack lá no quarto do lado, e você permitir que isso aconteça, porque você não quer que ele use na rua, e isso é insanidade. Você está mais doente do que o seu próprio filho ou seu próprio marido. Entendeu? Não estou julgando, mas a paranoia causada pelo crack, entendeu? Numa hora de fissura, ele é capaz de qualquer coisa, entendeu? Então, você está se violando a sua própria vida, o seu lugar, a sua casa, a proteção até dos outros filhos, se você tiver, ou a proteção de alguém, né? E aí entra, não, eu prefiro que ele use aqui. Não, isso é codependência, isso é doença, tão quão doente quanto a dependência e a codependência, né? Então, se a família não trata, ela fica pior, mais doente do que o próprio usuário na relação de uso. Porque o que ele quer, ele não consegue, no cérebro do adicto, se iniciou uma relação de uso lá aos 12 anos, 13 anos de idade, principalmente drogas que o dano é a longo prazo, estou falando de álcool ou maconha, né? Que o dano é a longo prazo. Então, crack, geralmente o cara vai para o fundo mais rápido, o fundo de poço é mais rápido, ou pasta base, né? Mas drogas que o dano é a longo prazo, elas vão ficando, as relações vão ficando mais cristalizadas de uso. Então, na cabeça do adicto, ele não vive sem aquilo. Então, por ele não viver sem aquilo, ele vai querer, né, por um lado, naquilo que ele está vivendo, que todos vivem aquela realidade que ele vive. Então, o processo de intensificação de manipulação é muito forte. Isso é 24 horas por dia, entendeu? Então, ele vai pegar quem? As pessoas que estão próximas dele. Então, o adicto, ele vai querer uma namorada que também usa droga, mesmo que conscientemente ele vai querer... Bonzinho, então, né? Existe o quê?
Um adicto bonzinho, poxa, aquele que vai te ajudar em casa, que vai fazer as coisas tudo na hora certinho. Opa, vai fazer certinho se ele poder usar ao final do dia. O cérebro dele trabalha na relação de sistema de recompensa. É sistema de recompensa. A droga causa prazer. É o prazer pelo prazer, né? Também, né? Se torna uma coisa de recompensa. Ah, mas ele fez tudo certinho, eu vou lá, vou dar uma pontinha para ele. Ele tá merecendo? Putz, aí já tem que internar a família, né? Nem o A cara. família inteira. Tem muita Aí, família que vai, tem muita família que vai comprar, né? Vai comprar, vai pagar dívida, vai entregar, porque minha vida é do meu filho, não sei o quê. Lógico, cada caso é um caso, tá? Eu não quero ser, eu tô contando ali a minha experiência pessoal, junto que eu estudei na faculdade, na psicologia, e com o meu conhecimento de causa, porque a família, ela é assim, no começo ela é fator de proteção, depois o adicto é tirado desse núcleo doentio, é levado para uma comunidade terapêutica, né? Dentro da comunidade terapêutica, se essa família não busca ajuda, ela vai entrar em abstinência. Por quê? Uma estrutura codependente depende ela depende para a vida dela cuidar de alguma coisa ou de alguém, né? Então, ela vai entrar em abstinência. O que ela vai acontecer? O fator de proteção vai se tornar fator de risco. Ela vai querer arrancar o adicto do tratamento antes que ele termine. Como que ela vai fazer para fazer isso? Ela vai começar a criticar o tratamento. O tratamento é ruim, meu filho não come, meu filho não está sendo cuidado direito, meu filho não recebe ligação, ele está sem visita. Olha, coitadinho do meu filho, né? Mas esquece que o filho do lado dela estava se matando já aos poucos na relação de uso, já era um para-suicídio. Lógico que cada clínica, cada trabalho, cada comunidade terapêutica tem a sua lógica e a sua forma de trabalhar. Mas eu já vi mães, né, ligar para mim perguntando se o filho tomou leite de manhã, um cara de 30 anos de idade. Entendeu? Aí, quando é assim, leva a mamadeira junto, né? Quando vai internar, leva a mamadeira junto. Né? João, eu tô levando uma caixa de leite, porque... Eu falei, mas por que a caixa de leite? Ela falou, não, porque ele toma leite todo dia de manhã e eu que faço com ele com Todd. O leite de manhã para ele. E tem que ser nessa dosagem de açúcar e tal. Aí eu olhei e falei, tá, pode deixar que ele vai tomar leite lá, fica tranquilo. Tá, mas aí vai para uma comunidade terapêutica, chega lá, longe de conforto, regras, limites, coletividade, dividir quartos, entendeu? Comum a todos, que foi essencial para minha experiência, para minha recuperação. Chegou lá, não tinha... Porque quando eu metia ficha na relação de uso, na minha cabeça doente, eu achava assim, meu pai nunca vai quebrar. Não, meu pai tem 30 funcionários, meu pai tem 7 carros de entrega, meu pai tem um monte de funcionário, então nunca vai quebrar, eu vou poder arregaçar. E sempre se eu arregaçar, eu sei que por trás tem uma estrutura. Então sempre eles trocavam a minha fralda cagada. Sempre minha família trocava, mesmo eu com 20 e poucos anos de idade, a minha fralda era trocada por eles. Porque eu sabia, minha doença ela já se alimentava disso. Eu sabia que eu podia usar R$800 de pasta base num dia, que no outro dia eles iam dar um jeito de pagar minhas contas, de arrumar o carro que eu capotei, que eu acabei, de consertar o carro que eu fui lá e destruí. Eles sabiam, porque na cabeça eu sabia que existia uma codependência, a gente trabalhava junto. Era a minha doença com a doença da minha família. Então era uma parceria, né? Eu sabia que, inconscientemente... Por isso que quando a família não se trata, ela está, então, financiando a doença do filho, assim, alimentando, né? Eu me fugi a palavra, alimentando a doença do filho. Né? A família é facilitadora quando é assim. Facilitadora, isso. E lógico que esse tempo é muito individual, tá? Eu fui para lá, demorou muito tempo a minha ficha cair. Eu fiquei 1 ano na Contaps, depois eu fiquei mais 8 fazendo estágio, depois que minha ficha foi caindo. Mesmo depois que eu terminei o tratamento, demorou anos para que eu tivesse uma autonomia financeira. Demorou anos no meu processo individual. Aí, hoje, graças a Deus, que eu falo que é muito importante a comunidade terapêutica, eu continuo em acompanhamento psicológico, eu não estou curado da minha doença,
né? Eu não posso fazer uso de álcool, né? Eu não posso fazer uso de álcool, porque o álcool é gatilho para minha droga de preferência, que é a pasta base, né? Eu sou envolvido com Narcóticos Anônimos, sirvo a região, que é a região do CSA Pantanal, como tesoureiro. Montei um projeto de reinserção social, que é a Revitalize, também para mim continuar envolvido e continuar boicotando a minha doença. E a minha autonomia financeira hoje me faz tão bem que eu lembro do último dia que eu pedi dinheiro para minha família. Eu lembro desse dia e foi muito bom. Lógico que isso já faz anos, né? Faz aí uns anos, mas eu lembro por quê? Porque eu não podia ver meu pai que eu pedia dinheiro para ele. Parecia que era uma coisa automática. Eu via o velho e já queria pedir dinheiro. Muitas vezes até sem usar droga. Muitas vezes sem Ele usar já tem droga. até um sifão, assim, né? Dinheiro. Automático, né? Peça-me. Então demorou anos para que eu amadurecesse. Eu parei no tempo. Eu parei no tempo. Eu comecei a usar droga com 15 anos e eu usei até os 23. Né? Essa fase individual minha, tá? Porque eu fui fazendo ao longo do tempo com a terapia, com o grupo. Esse tempo ele foi apagado da minha vida. Eu não cresci. Eu fiquei parado. Eu não cresci. Eu cresci cronologicamente. Mas emocionalmente eu parei. Então, quando eu vejo os caras chegando com 40 anos, com 35 anos na instituição, eu olho para mim com 23 anos e a mesma imaturidade emocional e a falta de autonomia, a baixa tolerância à frustração, e se não for do jeito dele não tá bom, e se não trazer o cigarro Marlboro White, que estula a bolinha, que faz a bolinha do jeito gostoso, não tá bom, se não vir na visita eu vou embora. Então, a mesma imaturidade, mas só com 35 anos. Aí eu dou um ufa assim, eu falo, ai meu Deus, ainda bem que eu cheguei com 23, porque senão era eu chegando com 35, chegando aos 40 anos. Eu não estou julgando, não estou julgando eles, tá? Cada um vive o seu processo no seu tempo, da sua maneira, na sua individualidade. O que a família precisa saber é que esse fundo de poço, esse clique, esse time, né, é essencial a família entender que o adicto, o dependente químico, ele está doente e ele precisa que a família também busque atendimento e ajuda, né, João? que não tem cura, que é viver, um dia de cada vez. Vai ter momentos que eu retrocedo, tá? Eu entro em várias vezes em processo de recaída, eu só não bebo, não uso droga, mas tem vezes que eu entro em processo de recaída, aí eu continuo meu processo terapêutico. O meu psicólogo que me acompanha, ele me conhece há quase 10 anos. Então ele já percebe e já me fala, João, você tá indo por aqui, porque parece que o cérebro já faz aquele caminho da droga, né? Que é o caminho do atalho. Ele é ansiedade exacerbada, quer tudo para ontem, transfere para o trabalho ou para sempre uma transferência, né? Uma autodestruição eterna. O adicto, ele parece que ele vive como se fosse o último dia da vida dele. Ele não pensa na saúde dele, né? Ele acha que ele nunca vai ter um problema, um efizema pulmonar, ele acha que ele nunca vai ter um problema de diabetes. Então, assim, falando, o adicto, quando ele para de usar drogas, mas ele continua irresponsável com o próprio corpo, ele come de forma exagerada, vai malhar, que chega lá e já quer ser o Arnold Schwarzenegger, ele não quer ter as etapas para ele pegar peso, ele já quer pegar o maior peso da academia, né? Então é bem coisa de uma mente que foi psicoestimulada pela cocaína, né? Ou pela pasta base. São drogas que hoje que estão mais causando um efeito de pandemia, que já acontece a pandemia antes do Covid, né? Que é a pandemia da pasta base e do crack. E isso já vem se aumentando. E o quanto também se alimenta do caos, né? Porque você vê, pelo problema da pandemia, quantos pacientes meus recaíram e quantos adictos que usaram falaram assim, já que todo mundo vai morrer de Covid, então vamos fumar droga de novo, né? E isso é muito triste. Então, eu estou dizendo isso na realidade, que é muito triste, né? Ô, João, Vamos lá. a gente, né, vivencia muito o medo da família, quando o seu ente querido está internado, né? Primeiro, ele já tem preocupação da primeira visita, como que vai ser, né? Depois ele tem outro medo, que é a ressocialização, porque na hora que vem para a ressocialização é cruel para a família. E o outro é quando ele volta. Terminou o tratamento, ele volta, né? O que você pode nos dar assim de orientação para isso?
Então, a angústia, ela sempre vai existir para todo ser humano que tem um filho, né? Mas, ou o marido, né? O medo Droga. o marido adicto, putz, só por hoje. Mas assim, é um dia de cada vez, pro resto da vida. Ainda bem que existe o só por hoje, senão a gente surtaria. Mas vamos lá. É muito legal o amor exigente, cara. Por que é muito legal? Eu já atendi telefones de família que estão fiéis ao amor exigente e ligações de família que você percebe, meu Deus do céu, né? Tem que ir para o amor exigente o possível, o maior possível. E é muito ligado a essa relação do medo. Por quê? Se a família está em tratamento, ela está muito consciente daquilo que ela precisa fazer. Ela está muito clara, ela dorme muito bem, entendeu? Ela dorme muito bem sabendo que o filho está internado. Por quê? Porque ela está consciente. Não tem nada, não tem nenhuma sintonia, uma frequência ali que está influenciando, porque ela está com compromisso, entendeu? Com ela mesma, ela está se amando. Porque antes de eu amar alguém, tem que amar a mim mesmo, né? Antes de eu namorar alguém, tem que namorar a minha própria vida. Então, se a pessoa manda, ou a pessoa foi para um tratamento, e ela está firme da consciência que ela está se amando e cuidando dela, mesmo que seja filho, mesmo que seja marido, mesmo que seja esposa, mas ela está consciente que o processo dela ela está fazendo. Então, o que o outro vai fazer com a vida dele é a responsabilidade do outro, porque o outro sempre vai ser o outro e não vai deixar de ser o outro, mesmo que seja filho, entendeu? E se eu continuar contaminando o que é meu, o que é do outro, nessa relação, se eu continuar que isso se entrelace, se contamine, não vai ser uma ressocialização, uma visita, uma ligação que vai me sequestrar. Vai ser até outras coisas que a vida ainda vai se apresentar, entendeu? Está se apresentando agora o processo de tratamento. Está se apresentando agora. Se a família está fiel ao que ela está fazendo, estou fiel, estou buscando espiritualidade, estou em número exigente, estou frequentando minha terapeuta, estou muito convicta do que eu quero e do que eu sou e do que eu me amo de verdade. Porque o dependente químico, o adicto, ele vai ter que passar por esse processo de amar a si mesmo, porque para ele parar de pisar nos sentimentos dos outros, para satisfazer o bel prazer, porque o dependente químico é um eterno egoísta. Ele pensa só na própria vida, na própria vontade, ele não tem pena de mãe, ele não tem pena de esposa, quando ele está usando droga, tá? Estou falando isso. Quando eles vão para o processo de abstinência, cai a ficha, cai tudo de uma vez, um monte de ficha, aí ele vai sofrer lá. Só que esse sofrimento é inevitável. Ele vai ter que sofrer saudade, ele vai ter que sofrer conforto, ele vai ter que sofrer uma série de coisas que é necessária para o crescimento que ele vai ter que viver. 1 ano de tratamento para 15 anos de uso, 10 anos de uso é pouco, então é um intensivo. O tratamento de comunidade terapêutica é uma CTI, é um centro de tratamento intensivo. Ele larga as suas atividades, ele larga a sua vida aqui fora. Lógico que, dependendo de cada um, já largou pela relação de uso há muito tempo. O adicto, se ele tem uma empresa, ele está usando droga, com certeza ele está transferindo para os funcionários dele ou para alguém tudo aquilo que ele tem que fazer. Ele só deixa o dinheiro cair na conta para ele explodir mais. Ou ele transfere para a esposa ou para a família. Ele sempre está transferindo, porque ele não dá conta de administrar isso. Usando droga não tem como. Então ele não é adicto, ele deve ser outro tipo de usuário aí que eu não conheço ainda. Então, assim, como a família lidar com isso? Entende que ele é o maior responsável pela recuperação dele. Ele é o maior responsável. Não adianta exercer controle. Quanto mais a família quer controlar, mais ela vai se frustrar. Mais ela vai se frustrar. O negócio é o seguinte, você sabe o que você precisa fazer? Olha bem no olho dele, sabe o que você precisa fazer? Faz parte da manipulação deles também, querer dar a intenção de que o familiar está mandando, né? Opa, você sabe o que você precisa fazer? Eu sei. Tem as suas metas, está bem alinhado? Sei. Então, beleza. Eu não vou ficar na sua bota, tá? Então, você vai para o seu grupo, você faz as coisas que você precisa fazer. E se você usar droga de novo, a escolha é sua. Só sei que eu não sou mais conivente com a sua relação de uso. E aqui dentro de casa você não usa mais, tá? Só isso. Simples assim. Eu sei que é muito frio, é muito diretivo a ausência de sentimentos, mas quando o adicto está sob efeito de droga,
principalmente da cocaína, pasta base, crack, ele não tem sentimento. Ele é frio, ele é calculista, entendeu? Ele vai olhar a sua bolsa no momento que você menos esperar. E não é porque ele é uma pessoa ruim, tá? Ele é uma pessoa boa, mas a sua essência foi sequestrada. Então, a família que muitas vezes ela está buscando tratamento e ajuda e espera que o filho saia na ressocialização, só entenda o seguinte: confie no lugar que acolheu ele e não existe lugar perfeito, porque são coordenados por pessoas e a grande maioria dessas instituições, os coordenadores são adictos, que também já se recuperaram. E muitas vezes esses adictos não deram tempo ainda deles se tornarem profissionais. Eu me tornei um profissional porque eu tive uma instituição que me deu todo o respaldo que eu precisei, que me deu a oportunidade de eu sair para fazer faculdade de psicologia e continuar à frente de um trabalho. Então, a ressocialização, ela não é férias. A ressocialização não é para você chegar e falar: ai, meu Deus, vou provar para o meu filho que eu sou a mãe dele e vou lavar a roupa dele. Quando você faz isso para o seu filho, está dizendo para ele mais uma vez: você é incapaz, você precisa de mim, né? Você não vive sem mim, né? E isso é a sua codependência, não é a dependência dele. É a necessidade sua de exercer o domínio e o controle sobre a vida de alguém. E cada um é responsável pela sua própria vida, assim como o adicto é responsável pela própria vida dele. E esse processo que ele está lá é para ele se fazer uma introspecção. Então a família, ele sai de ressocialização, entende que não é férias. Ele tem que viver o mesmo rito e cronograma de uma instituição. Que hora que ele acorda a instituição? Meu filho, você acorda que hora? 7 horas. Então 7 horas você vai acordar aqui, mesmo horário. Que hora você acorda? 7 horas. Que hora que é 7 horas? Sua espiritualidade. Então você vai ter sua espiritualidade aqui, junto comigo. Você vai à laborterapia, você faz lá, faz aqui em casa. Tem muita coisa para fazer aqui que você não fazia quando você estava usando droga. Então, eu estou precisando que você carpie uma coisa aqui, eu preciso que você tire esse entulho aqui, eu preciso que você arrume isso aqui, que faz muito tempo que não é arrumado, mas eu entendo que você estava usando droga, então você não conseguia fazer, mas é hora de você fazer, porque a ficha já caiu, né? E você tem que ir no grupo, não tem? Ou não tem que ir no grupo? Não, eu não gosto. O adicto que não está afim, nada para ele é bom. Ele vai falar que o grupo é ruim, ele vai falar que a igreja é ruim, ele vai falar que o pastor é ruim, que o terapeuta é ruim, que ninguém é bom o suficiente. Por quê? Porque ele não quer recuperação. E se ele não quer também, está tudo certo. Vai chegar um momento que ele vai querer, né? Vai chegar um momento que ele vai querer. O que a família faz, muitas vezes, se posicionando, é entender, e é duro entender isso, tá? O que eu vou dizer é duro, que tem pessoas que não vão parar de usar, tá? Tem pessoas que não vão parar de usar. E que vocês não são responsáveis por isso. E que a culpa não é sua. Porque é a doença é assim. Infelizmente, tem várias pessoas que entraram comigo em 2008 que morreram no uso e que até hoje estão usando droga e que não conseguiram se reabilitar. Alguns continuam voltando, continuam frequentando reuniões, continuam se internando. Graças a Deus eu estou limpo, porque eu estou até hoje envolvido, né? E próximo da minha família. Então, a família que tem essas dúvidas, esse medo, entenda que você não está sozinha. Busca ajuda, vai no grupo, frequenta a reunião, né? Não deixe que o adicto desista do tratamento antes do tempo. O tratamento de início, meio e fim é fundamental. É o primeiro ponto para entender que ele realmente está se tornando responsável. Porque quando ele começa a barganhar, não sei o quê, pode ter certeza que ele vai acabar fazendo isso de novo, né? Só que você vai estar preparada, né? Com outra perspectiva, outra visão de mundo e vai conseguir administrar isso da melhor forma possível. Só que isso não é assim, ó. Pá, vamos participar dessa live aqui agora, já estou pensando diferente, amanhã eu já vou acordar de renovado, não é. É 24 horas. Não, então, são pequenas família... coisas, né? A gente fala que quando a pessoa sai de ressocialização, né, a família continua a continuidade da comunidade naquele momento, que nem você falou, né? Ela tem aquela continuidade. Por isso que a família tem que participar de alguma coisa para ela aprender, porque muitas vezes, hoje, graças a Deus, as comunidades, muitas comunidades aqui em Campo Grande, em São Paulo, né, tudo, eles pedem para que as pessoas participem de grupos do amor exigente, porque a família tem que estar inteirada nessa metodologia também.
né? Porque senão ela vai descansar com o indivíduo lá e falar assim, graças a Deus ele está lá. Aí tá, aí chega a primeira vez que ele vem. Aí ele está diferente. Vamos supor que ele trabalha uma espiritualidade forte. Aí ele vai chegar com aquela espiritualidade. Aí o fulano da família vira e vai falar assim, virou pastor agora? Lá vem o pastor. Lá vem o pastor. Nós, né, É. a gente sabe que acontece isso. Por isso que a Acontece. família é importante, ela participar do grupo, ela fazer a mudança dela para enfrentar a ressocialização e a volta. Se não, fica na primeira semana, né, Tânia e Yara? A primeira semana de visita, que tem tanta preocupação, a gente usa lá o termo do Chico Saldão, é um companheiro de amor exigente, que ele fala do chá do jatobão. Chá do jatobão. Né? Ele faz umas lives sobre o chá do jatobão. Chega lá e a pessoa fala assim, jatobão. E a família acredita, já sei o que eu preciso fazer. Já sei, tudinho. Então, João, e a família, então, que não está preparada para esse desligamento emocional, que é o que a gente pratica no Amor Exigente, como você falou, né? Eu trabalho a minha individualidade e eu me desligo das emoções do outro. Eles entendem, não é que você deixa de amar aquele ser, é que você tem que se desligar das emoções que estão te fazendo mal. Mas quando ela não faz isso, ela chega a boicotar o tratamento, atrapalha o tratamento, por exemplo, na primeira visita. Quando ela boicota esse tratamento, ela prejudica o tratamento? Chega a prejudicar? Eu boicotei umas pancadas de vezes, né, João? Quase foi buscar nos momentos de dor. A gente fala isso porque para as pessoas se identificarem, para elas tomarem esse cuidado, né, de ter a consciência de que elas têm que praticar esse desligamento, que elas têm que estarem frequentando o grupo até para poupar o seu próprio sofrimento. E se ela quer o bem do outro, mais ainda, né? Se ela não queira atrapalhar o tratamento, né, Yara? As nossas emoções, elas mais nos atrapalham do que nos ajudam. Por isso que existe a psicoterapia, né? Se fosse tão simples, não existiriam tantos psicólogos em formação e não sendo a profissão do futuro, de tantas pessoas se especializando, e também nem tão só psicólogos, mas pessoas que trabalham na área de gestão emocional, de gerir as próprias emoções, o tanto que as emoções, elas tomam as decisões por nós, por conta até por não saber ser o gestor mesmo, de administrar. É importante você dizer, porque comigo mesmo, né? Foram 7 internações. E hoje eu consigo identificar dentro dessas 7 internações aonde eu mesma estava boicotando a internação. Que eu pagava todo mês, ia lá, fazia tudo porque ele estava recuperando. Eu falava assim, não, ele já tá bom, vem comigo, vem para casa. Vamos lá, vai dar certo. Dessa vez vai dar certo, né? Eu consigo numerar agora as vezes que isso aconteceu, mas porque eu precisei do grupo para isso, né? Não, e olhando para o seu processo, Yaren, que eu acompanhei desde o começo, que eu percebo que quando a ficha dele cai assim que eu falo, que ele se torna responsável, parece que tudo ficou mais fácil até, né? Porque parece que aquela culpa que tanto a mãe quanto você como esposa acabava carregando, que não era de vocês, mas que ele, por estar no processo dele, porque eu entendo que cada um tem um tempo, tá? E como quando eu não estou bem emocionalmente, é normal eu transfiro. Todo ser humano faz isso. O adicto faz de uma forma muito maior. Por quê? O adicto, ele se torna escravo das suas próprias vontades. A vontade dele colou com a de usar droga. Ele não tem mais vontade saudável. A vontade do adicto é usar droga. Ele até se esforça. Eu vou tentar fazer umas coisas que não sejam usar. Só que na cabeça dele não tem essa separação. Tá tudo relação de uso. Quando ele vai para uma internação, isso tem que ser desmembrado. Então, 90 dias, 120 dias para uma desintoxicação, para essa mente destravar, as faculdades mentais se alinharem. Enquanto essa dor, ele está vivendo essa dor, ele não vê prazer em nada.
tudo é desprazeroso, a vida é uma porcaria, eu só quero morrer, né? Eu não quero viver, eu não quero ficar internado, porque imagina, olha, tenta olhar pela ótica do adicto. Ele já é frustrado porque ele se sente a ovelha negra da família, porque ele usou droga, porque ele é aquele que sempre teve um transtorno de conduta, ele sempre foi uma pessoa ruim, entre aspas, e aí ele é internado. Putz, ele é isolado. Pronto, minha família não me quer mais. Agora eles vão me colocar aqui, eu vou ficar internado, já vai ser crucificado aquilo que, né? Dentro da cabeça dele está aquela confusão de sentimentos e emoções. O que ele faz? Ele sai transferindo tudo, ele transfere tudo. Então ele vai jogar a culpa no pai, ele vai jogar a culpa na mãe, na esposa, ele vai jogar a culpa nas pessoas que colocaram ele lá dentro, ele vai colocar a culpa no coordenador, né? Ele vai colocar a culpa na ligação que é pouca. Tudo vai ser a transferência, o ponto de transferência, porque ele não consegue administrar aquilo, né? Ele só quer morrer. Então, isso aos poucos, com a espiritualidade, né, com contato consciente com Deus, com os 12 passos, com a programação, com o tempo, porque necessita o tempo. Se tem um tratamento farmacológico, depende também do tempo, para que ele vai... A comunidade terapêutica é uma relação como família. Então, eles dividem tudo lá. Então, ele vai aprender altruísmo, empatia, ele vai ter vários modelos de referência, ele vai ter aquele que chegou em situação de rua, ele vai ter aquele empresário que não chegou em situação de rua, que ainda tem bens, que ainda tem patrimônio, que ainda tem uma vida financeira, né? Então vai ter aquele que perdeu tudo. Ele vai conviver com tudo isso, né? E ali ele vai trocar experiência. Então a troca de experiência... Então, que é bastante bacana, a gente está colocando nesse ponto que você está colocando, falando que quando o dependente termina o tratamento, e aí ele não quer sair sozinho, não quer ir às reuniões sozinhos. A família deve acompanhar, precisa ter esse acompanhamento? Pode, é importante. Se a família leve até que ele tenha, seja o AT dele, né? O acompanhamento terapêutico dele, até que essa confiança seja restabelecida, isso é ótimo. O dependente químico ele tem que entender que ele plantou tudo isso. Então, a desconfiança vai demorar anos para ser restabelecida e ele não pode fazer nada com isso. Então, é importante, se a família levar, buscar, é importante, mas não adianta forçar também. Forçar, obrigar uma pessoa a ir numa reunião, a força, eu vou obrigar, você tem que ir na reunião, você vai, pronto, acabou. Até que ponto isso se torna saudável? Agora, se você já foi conversado antes, isso aqui tem que fazer, aí vai, né? É que cada caso tem que ser pensado numa lógica individual. É difícil falar fica muito amplo, mas tem pessoas que é importante a família ir, é legal, né? Eu conheço um paciente meu que ele não estava dando conta e ele é casado, tal, ele resolveu se internar, fazendo acompanhamento médico, fazendo acompanhamento psicológico, ir na reunião todos os dias. Ele resolveu ir para a casa da mãe, saiu da casa da esposa e foi para a casa da mãe fazer isso porque o processo dele é totalmente individual e ele queria retomar, ele já tem quase 40 anos, ele queria estar ali próximo da mãe e está dando certo. Ele saiu da casa dele porque era onde o local de ativa dele, e estar ali fazia mal pra caramba. E tudo voluntário, ele não está fazendo nada obrigado. Foi estratégias que a gente está pensando dentro do consultório e está dando certo. Aqueles que vão para uma comunidade terapêutica, eu acredito, cara, é mais fácil você se internar para você resolver fazer um EJA, um simulado rápido, uma injeção de recuperação lá de 6 meses, 9 meses, 1 ano, do que você tentar fazer aqui fora, porque não tem como no ambulatório eu querer injetar em você o que acontece dentro de uma comunidade terapêutica 24 horas por dia, né? Você vai para uma comunidade terapêutica, os caras dormem e acordam falando de recuperação, falando de 12 passos, falando de espiritualidade, estudo bíblico, literatura, de livros. Então, a pessoa foca nela, naquilo que ela precisa fazer. Agora, a pessoa quer parar da droga fora de uma internação, vixe, aí ele não sabe o que ele faz. Se ele vai cuidar do tratamento, se ele cuida da empresa, se ele cuida... Ele fica com várias coisas para fazer, fica mais difícil. Não é impossível, mas fica mais difícil, né? Fica mais difícil. Esse desvinculamento da família é importante também,
Porque quando o adicto está ali doente, colado na família, pelo amor de Deus, tem um local aí que eu não vou dizer nomes, que tem um orelhão que fica lá, o orelhão fica lá. Cara, um dia eu falei, você fala com seu filho todo dia? Eu falo com ele todo dia, ele me liga do orelhão. Eu falei, não, mas ele não pode te ligar todo dia. Não, mas tem um orelhão que fica à disposição lá. Eu falei, você é doido? Todo dia esse cara na neurose, imagina, na neurose, ligando. E a neurose dele aqui, a neurose da família aqui, longe. Né? E a manipulação comendo solto. Ó, vai. Ele não foca no tratamento dele lá. Por isso que as comunidades não têm celular, por isso que as comunidades são 15 a 30 dias de adaptação para ele receber visita e a primeira ligação. O cara nem chegou no tratamento, ele está só sobrevoando, o corpo dele, o corpo, a mente dele está em tudo que é lugar. Ele precisa vir para o lugar ainda, então até isso depende de um tempo. Então a família também tem que entender que esse tempo, corta o cordão umbilical, foi se tratar, esquece, vou esquecer que eu tenho um filho ou um marido, vou esquecer. E aí eu vou focar também naquilo que eu preciso fazer para minha vida. Vou no salão, né? Vou lá cuidar de mim, vou fazer as coisas que eu preciso fazer, vou me concentrar na minha vida, Esquece o adicto e a vida dele, deixa que ele resolve a vida dele e vai se concentrar na sua própria vida desse tempo que ele vai para uma internação. É bom para os dois. Lá nos Estados Unidos e Minnesota, a comunidade terapêutica ela tem um local que a família vai se tratar no mesmo tempo que o adicto se trata. Olha que legal, hein? Fazendo as mesmas coisas que eles fazem dentro do tratamento também. Então, uma coisa, né? Você vê, entra todo mundo em imersão, né, no tratamento. Por isso que a família também pode fazer isso aqui. Ela tem os pode. grupos. Amor exigente. Amor exigente. Santa Tânia e Santa Suzana. Né? E Santa Yara, que Santa Yara, nós temos um monte de santo. Graças a Deus tem um monte de santo. Já entendi que vocês estão passando aí, vocês já estão treinando a Yara para ela ser a nova Tânia. Ô, João, elas me são puxaram num gancho aqui, ó. Você vai trabalhar assim. Como chama lá? Aqui, do Amor Exigente, a Dona Aurora? Dona Aurora? Aqui é a Dalva. A Dona Aurora recebeu a minha mãe em 2002. Né? Para falar. Comigo, eu fui atendido pelo amor... Não vai fugir, não. Aí agora... Com 17 anos eu fui atendido pelo seu Fernando. O seu Fernando, ele me atendeu na sala dele. Eu não entendi nada que ele queria me falar. Mas minha família tinha 17 anos, minha mãe me levou lá. Falou, conversa com o senhor que ele quer conversar com você. Eu falei, o que esse cara quer falar comigo? Eu tava doido para continuar dando a próxima que eu tinha largado lá em casa. Depois você entendeu, né? Finais. A tem mais uma pergunta para te fazer. Vamos lá. Ô, João, você está com um novo formato de tratamento. Você pode nos falar um pouco sobre isso, por favor? Tá. Então, eu abri junto com o Zandri e mais o Jonas. São dois amigos meus de muitos anos. Eu conheço o Jonas já tem uns 10 anos. Conheço o Zandri também há bastante tempo. O Zandri é psicólogo, trabalhou junto a Carandá há 17 anos. Ele é especialista em dependência química pela Uniad, pela Unifesp lá. O Ronaldo Laranjeira foi um dos professores dele. Maurício Lander. No coração, porque ele também faz parte da minha vida. Ele também faz parte da vida da Yaren. E a gente, faz tempo que a gente vinha pensando junto uma modalidade de tratamento de moradia assistida. Na verdade, a gente instituiu de República Terapêutica, né? O que é a República Terapêutica? Ela é um tratamento que no começo agora nasceu dia 11 de setembro desse ano, chama Revitalize Agora, o modelo de moradia assistida, né? Já existe nos Estados Unidos já isso há bastante tempo, só no estado da Califórnia tem mais de 400 casas lá, nos Estados Unidos tem, em São Paulo tem, no projeto Recomeçando, o Ronaldo Laranjeira, tem os modelos de moradia assistida, só que a gente resolveu criar aqui em Campo Grande um modelo privado. Ele vai trabalhar na lógica de pacientes que necessitam de um período mais prolongado, né, de tratamento, depois da desintoxicação, né? Então, geralmente pacientes que já terminaram o tratamento numa comunidade terapêutica
e que necessitam ainda estar envolvidos com esse tipo de tratamento, eles vão para a República, e na República eles ficam ainda assistidos, morando junto, fazendo tudo junto, indo para reunião, né, participando de grupos dentro da Revitalize. A gente já está formalizando as reuniões lá, já tem 2 reuniões semanais que eu estou fazendo, que é reunião de sentimento e reunião de estudo de passo, e também vai funcionar como hospital dia. Aqueles que saem da instituição e que vão e ainda não se sentem, né, ou não se sentem ou ainda não estão preparados, eles passam o dia na República. Eles vêm cedo, passam o dia, participam das atividades da República e vão para casa no final do dia. A gente tem um paciente lá já que ele saiu da Contaps, ele ainda está encostado pelo INSS, né, ainda está acompanhado pelo médico, e é meu paciente do consultório, mas ele mora numa região de Campo Grande que tem boca de fumo para tudo que é lado. O dia que eu fui levar ele, tinha boca de fumo no fundo, boca de fumo na frente, e aí falei para ele, cara, você tem que passar o dia lá na Revitalize e vem para casa no final do dia. Então ele está como nosso cozinheiro, ele vai lá cedo, ele chega lá cedo, aí ele fica responsável pelo almoço e pela comida da gurizada. A gente já está com 9 lá, a casa tem capacidade para 15 pessoas ou até 20, é uma casa muito grande, fica próximo do consultório. E o nome foi criado pelo Jonas, ele já tinha esse nome. A Revitalize, ela é uma empresa que vai ter vários braços de possibilidades, assim como jardinagem, limpeza predial, instalação elétrica, vários braços. Bacana. Futuramente ela vai contratar os adictos que saem, né, registrá-los normalmente, e eles vão trabalhar, mas a prestadora de serviço vai ser a Revitalize, e eles ainda vão continuar hermanados e juntos e se recuperando. A regra de ouro da Revitalize é a abstinência. A regra de ouro é a abstinência. Se violar a abstinência, vai cair lá no colo do paizão de novo, lá no PIL, a internação na Contaps, lá mais um ano. Mas eu falo isso assim, mas a Contaps lá ainda continua lá uma vez por semana. Também não vou desvincular de lá, porque eu tenho uma gratidão eterna pela Contaps. E o celeiro vai ser lá, de lá que vai trazer para a Revitalize, né? A Revitalize vai dar continuidade ao processo pós-comunidade terapêutica mais prolongado. Essa é a Revitalize, já estamos com 9 acolhidos lá. Só que não é internação. As famílias já estão me procurando, já querendo internar os caras na Revitalize. A Revitalize... Tem pergunta aqui para nós, como que faz para morar nessa república? Para morar na república tem que fazer uma triagem, a gente tem que sentar junto, geralmente pacientes que já estão desintoxicados ou já passaram por um processo de comunidade terapêutica. O ideal é após comunidade terapêutica, mas a gente sabe que tem pacientes que gostam de pular a fase, né? O cara não quer internar, ele já quer direto para a república, ele quer ficar de boa na república, sem regras, mas ele não passou por um processo de regras dentro de uma comunidade terapêutica. Já apareceu um monte já. Aí é que se engana, viver sem regras não dá. É ruim porque, por exemplo, tem 2 que estão com a gente e que a família fica me cobrando como se ele tivesse internado. Eu falei, não, mas ele não está internado. Eu acho que eu expliquei para vocês, é porque a família acha assim, não, então ele tem que ir para uma comunidade terapêutica. Lá ele vai ter regras, vai ter horário, vai ter... Aqui não, é livre, porque a Revitalize trabalha a autonomia, a responsabilidade individual do sujeito. Então, lá tem os horários das coisas? Tem, mas não é obrigado. Nada é obrigado, tudo é sugerido. Lógico que a gente fica observando aqueles que só querem ficar coçando, né, que não querem fazer nada, mas vai ser estimulado para buscar um emprego, fazer curso, terminar. Eles são o tempo todo estimulados para tirar habilitação, autonomia. Na verdade, a regra de ouro, assim, a que mais importante é a autonomia. Responsabilidade por si, pela própria vida, pelas próprias escolhas, frequentar reuniões de narcóticos anônimos, sugerido também, não é obrigatório, terapia individual e em grupo. Esse é o projeto que eu fundei junto com o Zandri, e eu espero abrir várias Revitalize, né? Essa vai ser a primeira, a gente vai abrir várias, vamos criar um projeto aí para expandir para os estados também, quem quiser esse modelo de tratamento. E vamos lembrar também que os familiares que estão com os filhos
tratamento de moradia assistida, também tem que estar frequentando reuniões, procurando a sua terapia individual e seu conhecimento pessoal. Eu quero agradecer mais uma vez você, João, por ter disponibilizado Obrigado. esse final de tarde aí com a gente para estar passando mais um pouquinho de conhecimento. E agradecer as minhas parceiras maravilhosas que vão lá e me puxam com um gancho. Vem trabalhar, Yara, e não para. Né? A gente continua Isso aí, né? Sangue novo, né, João? A gente precisa de sangue novo. E a Yaren tem se mostrado, assim, a parceirona, assim como É uma você, discípula. né? A discípula. Estou aprendendo com as Então, melhores aí, ó. Tá vendo? mas, João, olha, muito obrigada pela sua permanência aqui conosco. Eu falo permanência porque você é parceiro há muito tempo, né? Você é aquele que é onde a gente vai, fala de recuperação, seja família, seja do dependente químico, você está lá, né? Está sempre estudando, e esse projeto já é uma prova disso, né? Que você está sempre além, sempre buscando novidades e nessa doença, né? Que é uma doença crônica, que tem que ficar mesmo realmente sempre alerta, e a família também, né? A família tem que estar alerta, tem que estar conhecendo, para que ela seja um auxílio na sobriedade, né? No caminho da sobriedade. Ó, cara, você está escorregando, olha, você, né? A primeira a dar o sinalzinho, né? Sinalzinho amarelo, né? Para que A família recai primeiro, né, Tânia? Então, João, olha, muita gratidão por você estar aqui, parceirão da gente, viu? Que Deus te abençoe nessa sua caminhada, Amém. tá? Obrigada mesmo. Então, João, eu estava vendo aqui hoje que há um ano atrás, no dia de hoje, nós estamos todos juntos, eu, você, Tânia, esse dia a Yari não estava, lá fazendo um trabalho junto com o prefeito. Você lembra disso? Um ano já. Lembro. Estava as Olha, fez um comunidades ano. terapêuticas, né? O amor exigente. Então, é isso aí. Fizeram a apresentação, né? Fizemos a apresentação. Então, vamos continuar caminhando junto, né? Você vê como que funciona, né? Muito, muito grata, viu, por você estar aqui com a gente. O Muito seu filho é a obrigada das suas prova. Seu informações. filho é a prova disso. Também, ele me inspira também, Suzana. Que bom, que bom. Obrigada, gente. Vou encerrar a noite de hoje. Muito obrigada. Até a próxima. Gratidão a vocês, demais, tá? Quero as próximas estarem juntos aí com vocês. E, assim, para mim é gratidão pelo amor que vocês têm, sabe? Vocês fazem abnegadamente, sem nada em troca, só pelo sorriso e pelo obrigado das famílias, que eu acho que as famílias que estão no desespero ali, sem apoio, ter guerreiras como vocês, como a Suzana, como a Tânia, como a Yaren aí, um exército de mulheres corajosas, né? E também os homens do amor exigente, né? Eu conheço vários, como o seu Fernando, que é um ídolo para mim também, como os outros, né? Que eu conheço do amor exigente. E isso é muito bom. Acho que a gratidão é o combustível que faz a gente permanecer nessa luta, de saber que nesse momento que a gente está aqui, existe uma família que está sofrendo, um adicto também que está sofrendo e que necessita dessa luz. Então, eu acredito que vocês são luz, né? Luz para essas famílias que estão nessa escuridão e que sem saída, como a minha família esteve um dia, né? E como eu sei, quando eu olho um dependente químico no sofrimento, eu olho para eles, eu me vejo. Como eu vejo uma mãe, eu vejo a minha mãe. Essa semana eu escutei várias ligações, assim, a gente vai ficando profissional, vai ficando um pouco mais frio e muitas vezes eu me perdi muito porque atendia gratuitamente ou porque saía dali, achava que eu era Capitão América, queria salvar o cara onde ele estava e não entendo, tem que respeitar o tempo de cada um, o tempo do ser humano, né? A família busca ajuda, busca apoio, entenda, respeita o tempo do seu filho, do seu ente querido, não julgue ele, é uma doença, não é uma deficiência moral, né? Não é uma falha de caráter, não foi uma má criação, é simplesmente uma doença, assim como qualquer outra doença, e tratável, e que quando a gente alcança essa recuperação, ela é tão mais saborosa, né? Todo adicto que eu conheço que se recuperou, assim como a história da Yaren, todos aqueles que eu conheço,
vivem uma vida plena, feliz, cheia de gratidão pelas pequenas coisas da vida, né? De saber que tudo aquilo que a gente vivenciou no passado já ficou no passado e que agora o que vale é o hoje, é daqui para frente, e a gente dá valor, eu como adicto, eu dou valor em pequenas coisas. Eu estava com a minha família, meu tio é músico, estava tocando com eles, hoje eles fazem uso de bebida alcoólica, né? Mas eu consigo administrar muito bem isso, não tem, para mim não faz diferença nenhuma, mas eles por muito tempo se preservaram por conta de mim, né? Não faziam na minha frente uso de bebida alcoólica. Eu acho que era muito certo o que eles faziam, né? Eu também sou músico, venho de bares, né? De tocar em bares, tive que renunciar a isso por conta da bebida, né? Hoje eles fizeram lá, mas para mim não faz diferença nenhuma. Só que é porque eu tenho muita consciência e clareza do que eu quero para minha vida, um certo tempo para me conseguir isso, né? Então, quando o seu filho ou marido estiver em casa e sair de uma ressocialização, respeitem a doença. Não é respeitar a doença, respeitar é não subestimar a doença. Eu sei o quanto era difícil para mim quando eu abri a geladeira da minha casa e tinha uma bebida alcoólica lá, sabe? Eu me sentia mal. Lógico que a casa era deles, mas muitas vezes eu não queria ir para casa para ressocialização porque eu sabia que tinha bebida lá. Eu não ia me sentir bem, porque eu não estava preparado e pronto para estar diante de uma bebida. Eu não estava preparado. Hoje eu me sinto tranquilo, não olho, não faz tanta diferença, não fico naquela obsessão. De vez em quando a minha mente quer me tomar, né? Pensar, putz, bebida alcoólica, né? Mas respeite, não subestime a doença, porque ela está na distância do nosso braço, né? Então, se saiu de ressô, não faça churrasco com bebida alcoólica. Eu sei que a vida de vocês é a casa de vocês, mas não subestime a doença. O adicto nunca mais vai poder beber. Isso tudo eu estou te falando. Nunca mais vai poder beber. Não pode beber. Todos os adictos que eu conheço, os caras beberam até 5 anos, 10 anos beberam, mas depois voltaram para sua droga de preferência, que era o crack ou a pasta base, totalmente autodestrutiva. A gente não precisa de substância psicoativa. A vida limpa é uma vida muito mais plena e significativa, e a melhor alegria que vem de dentro. Não é a alegria que vem de fora para dentro. As coisas não estão de fora para dentro, né? Então, no nosso interior para fora. Mas isso aí, obrigado. Obrigada a você. Obrigada, João. Obrigada, viu? Tá bom? Foi ótimo, foi ótimo. Tchau. Fica aí um pouquinho. Tá.